Olá pessoal, eu sou Thiago Lara, editor do portal de notícias do mercado financeiro vainvestir.com.br. Neste vídeo vamos falar um pouquinho sobre Rússia, Ucrânia e seus investimentos. Tudo o que você precisa saber para ter uma performance no momento da volatilidade. Se você tem interesse pelo assunto, fique comigo até o final e se inscreva no nosso canal no sininho logo abaixo. Vamos lá? Por que a Rússia invadiu a Ucrânia? Em suma, esse é o maior ataque de um país europeu contra o outro do mesmo continente desde a Segunda Guerra Mundial. Putin justificou a ação militar para proteger separatistas do leste e ameaçou quem tentar interferir. A principal razão por trás desse conflito é o desejo da Ucrânia em fazer parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, uma aliança internacional militar fundada em 1949 e que conta hoje com 30 países membros, dentre eles Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Itália e Turquia. Com o colapso da União Soviética em 1991, países que antes faziam parte das antigas repúblicas soviéticas passaram a se associar à OTAN. E aí temos exemplos como Lituânia, Letônia e Estônia. A Ucrânia também se manifesta interesse em fazer parte da organização. Só que pelo fato de fazer divisa com a Rússia e ser um antigo pedaço russo, Putin não considera o Estado soberano, mas sim uma parte do seu país. Por isso, o presidente russo quer voltar a ter influência sobre a região e redesenhar geopoliticamente as fronteiras da antiga União Soviética. Esse é um dos motivos pelos quais ele não quer a participação ucraniana na OTAN. Então ele alega que essa ação prejudicaria o seu país e seria uma ameaça existencial à Rússia, já que fala que o lugar onde a Ucrânia se encontra hoje possui armas nucleares, assim como a região da Polônia, onde se localizam as bases de mísseis da OTAN. Vamos lá, qual o impacto disso na economia brasileira? Ainda que fisicamente distante dos bombardeios, o Brasil tende a ser economicamente impactado pela situação de guerra entre Rússia e Ucrânia. O conflito, aliás, pode pesar sobretudo no bolso dos brasileiros, justamente em um momento de inflação elevada no país e os juros na casa de 2 dígitos. Vale lembrar que os combustíveis são os componentes de maior peso em nosso principal índice de inflação, que é o IPCA. E o petróleo precifica de imediato o conflito, chegando ao maior patamar em 7 anos, com as primeiras notícias do conflito armado. O movimento no preço da commodity ocorre porque a Rússia é grande exportadora, uma exportadora natural de petróleo e fornece boa parte do gás natural que sustenta a matriz energética da Europa Ocidental. Sendo assim, qualquer conflito que envolva o país e a região pode impactar a oferta, fazendo os preços dispararem. Em relatório, a Levante Investimentos lembra que o conflito pode impactar ainda o mercado de grãos, do qual Rússia e Ucrânia são grandes fornecedores. Os preços das commodities, abre aspas, agrícolas, já vinham subindo devido à tensão a esse movimento, que se amplificou, disse a Levante. Agora um pouco sobre o dólar. Além das commodities, outro ativo que está valorizando na esteira da crise é o dólar. Mais temerosos, os investidores de todo o mundo movimentam suas posições em busca de opções mais seguras, como os títulos do Tesouro dos Estados Unidos e a própria moeda americana. Ainda assim, a guerra na Ucrânia não deve ter grandes efeitos negativos sobre o real e outras moedas na América Latina, segundo alguns analistas do UBS. O Banco Suíço defendeu em relatório que a valorização de moedas na região, lideradas pela alta de 10% do real no ano, é sustentável apesar da crise. De todo modo, comprar moeda estrangeira ou ações de empresas assim como ouro são sempre alternativas interessantes nos momentos de instabilidade. Já na área de renda variável e ações, por exemplo, para quem já investe em ações na B3, a Bolsa de Valores brasileira, algumas estratégias podem ser usadas para proteger a carteira de renda variável diante de um cenário de incertezas trazida justamente pelo conflito. A primeira estratégia mais simples é ter cautela para não reduzir a sua posição em bolsa por impulso. Entender junto ao assessor de investimentos se, apesar de alguns setores mais expostos do que outros, se essa estratégia de fato a longo prazo ela faz sentido para a sua carteira e seus objetivos. Esse é o momento em que pode ser interessante para manter posições, principalmente em empresas de setores resilientes, como de energia, saneamento básico ou bancos.
que não costumam sofrer grandes impactos por conta do cenário externo. Uma segunda estratégia, principalmente para quem conta com o apoio de uma mesa de renda variável de especialistas nessas operações, é a utilização de derivativos como opções de compra e venda, que podem tanto servir para diminuir o custo de aquisição dos papéis, quanto para criar um seguro contra a desvalorização. Aliando principalmente as operações estruturadas, esse momento de volatilidade pode trazer uma performance interessante para a sua carteira. Embora em 2020 as criptomoedas tenham tido uma performance interessante no momento da pandemia, o cenário não está se repetindo agora. O que alguns analistas disseram no passado de que as criptos podem ser uma alternativa ao ouro como um hedge na carteira, não está acontecendo. Isso não quer dizer que a longo prazo as criptomoedas não sejam um investimento interessante. Bom, vamos recapitular os assuntos que vimos neste vídeo, né? O conflito Rússia e Ucrânia, por que começou e a importância deles no cenário internacional, o impacto na economia brasileira e no cenário internacional, commodity, petróleo, alimentação, tecnologia e gás, impactos nos investimentos de renda fixa, títulos do governo, renda variável, ações, ouro e criptomoedas. Bom, pessoal, se você ficou com alguma dúvida sobre o assunto, compartilhe com a gente nos comentários abaixo. Inscreva-se no nosso canal aqui no YouTube, no Instagram, para acompanhar mais assuntos como esse. E lembre-se, vainvestir.com.br. Até a próxima!